Boa noite. Muito bem-vindas, bem-vindos. Muito contente de ter a companhia de vocês hoje aqui. Nós estamos dando sequência a uma série de eventos que a gente chamou de terças terapêuticas, em que a gente pode ter a oportunidade de conversar de assuntos muito relevantes em relação à saúde mental. Na semana passada, a gente teve a oportunidade de ouvir o Marcos, que está aqui. A gente conversou sobre autismo infantil e essa semana a gente vai conversar sobre como lidar com o envelhecimento dos nossos pais e, de certa forma, o nosso próprio, né? Porque ninguém é livre do tempo. Então, nessa perspectiva, a gente está tentando abranger todas as faixas etárias, porque saúde mental não é um cuidado depois de tudo, é um cuidado que a gente olha desde sempre e para sempre, porque vai fazer parte da experiência humana, a experiência de cuidar. E hoje, especialmente, a gente vai contar com a Anabel, que é gerontóloga, mestre em Ciências da Saúde. Ela pesquisou e ainda atua, ela é gerontóloga, e ainda atua na área do cuidado, especificamente nessa fase do desenvolvimento e da vida. Ela faz isso muito bem, ela se comunica muito bem, mas dispensa apresentações, porque vocês vão ouvir e vão amar. Eu agradeço muito a sua companhia, Bel, a gente está muito feliz de ter você. E agradeço muito a companhia também de quem está. Eu espero que seja um tempo muito bom, que a gente aprenda, que a gente compartilhe. Você pode ir tomando nota aí de toda dúvida que você tiver. No final, a gente vai abrir um espaço justamente para o compartilhamento das principais perguntas. E se por um acaso a sua pergunta não for respondida, ou mesmo a gente tem um tempo limitado aqui, não for satisfatória, a Bel vai ficar aqui, você pode perguntar diretamente para ela. Espero que seja um tempo muito, muito bom. E, de novo, muito obrigada pela companhia. E vai lá, Bel, manda ver, o tempo é todo seu. Obrigada, Thalise. Boa noite para todo mundo. Estou muito feliz em estar aqui. Fiquei bem animada quando veio o convite da Thalise para estar aqui com vocês. Vou começar falando um pouquinho, me apresentando um pouquinho para quem ainda não me conhece. E aí aqui, essa sou eu, Pileges, acho que a maioria conhece aqui. Trouxe um pouquinho sobre mim além do currículo. Sou gerontóloga, né? Já falando um pouquinho do currículo, mas para além disso, sou esposa do Pi. A gente tem a Amora, por enquanto. Sou de Uberlândia, Minas Gerais. Morei aqui em São Carlos nos últimos 7 anos. Cresci no estado de Goiás. E há menos de um mês, a gente se mudou para Ribeirão Preto. Então, estou vivendo aí uma nova descoberta, uma nova fase. Está sendo bem desafiadora, para ser sincera com vocês, mas animada aí pelos próximos passos. Amo comer, me chamem para rolês para comer. E aí eu trouxe aqui um pouquinho de hobbies, gosto de dançar, gosto de andar de patins, eu gosto de cantar, gosto de tomar cafezinho, de me conectar com as pessoas. E aí, falando um pouquinho de currículo, meu mestrado e a minha graduação foram aqui na Federal de São Carlos, foi por conta da graduação que eu vim para São Carlos. Me formei em 2020, no auge ali da pandemia, e aí desde lá eu vim trabalhando com questões relacionadas a cuidado, a pessoas idosas, trabalhei com grupos de cuidadores, trabalhei na Unimed São Carlos, sempre atendi em domicílio e também em consultório, aqui em São Carlos mesmo. Atuei também num projeto do Itaú, da Fundação Mafre. No Itaú eu trabalhei com idosos no mercado de trabalho, na Mafre eu trabalhei com idosos e direção veicular, sempre trabalhando ali com o público 60+.
Trabalhei no projeto DGERO Brasil, que é um projeto financiado pelo Ministério da Saúde de promoção de qualificação para profissionais do SUS, para atendimento das pessoas idosas através de avaliação multidimensional. E no meu mestrado eu trabalhei com cuidadores de pessoas idosas que tinham algum diagnóstico de demência, e eu estudei as relações de sobrecarga, estresse, ansiedade desses cuidadores. Resumindo um pouquinho, é isso sobre o meu currículo. Hoje atuo como mentora de negócios para profissionais da área da saúde que querem trabalhar com pessoas idosas. Eu falo um pouquinho mais disso no meu curso, que é o Geronto com Propósito. Quem tiver curiosidade em conhecer, lá no Instagram está como @gerontoanabel. E eu sempre trago a questão de viver de maneira intencional e com propósito, e de olhar para a minha profissão, de olhar para o trabalhar com envelhecimento, não só como uma atividade laboral, mas como um propósito que eu decidi abraçar como meu propósito de vida. E aí, hoje a gente está falando, né, desse papel de filho, de cuidador, de familiar, e aí eu começo a nossa conversa com o seguinte questionamento. Oi? Oi? Vou. Foi. E aí o questionamento é o seguinte: quem é que cuida de quem cuida? E aí essa pergunta a gente pode interpretar de duas maneiras. Quem é que cuida de quem cuidou da gente? E quem é que cuida da gente quando a gente está cuidando de alguém? Vamos deixar em aberto e vamos pensando isso juntos ao longo da nossa conversa. Eu trago aqui um cenário para a gente entender em que terreno que a gente está pisando. Quando a gente fala de envelhecimento e quando a gente fala de Brasil, que terreno é esse e como olhar para esse terreno. O censo de 2022, ele trouxe que o número de pessoas acima dos 65 anos cresceu 57% na população nos últimos 12 anos. Então, ele quase que teve ali uma dobrada, né, nos últimos 12 anos. Isso revela para a gente que a população está envelhecendo e que os índices de desenvolvimento populacional ali voltado para o envelhecimento, eles também estão alterando. A gente tem uma taxa muito interessante, e aí eu trago isso só a título de curiosidade, que é uma proporção de pessoas idosas para pessoas jovens, de 0 a 15 anos. E antigamente, alguns anos atrás, daqui a pouco a gente vai ver a pirâmide demográfica, a gente tinha muito mais criança, muito mais jovens do que idosos. E isso já tá alterando. Quando a gente olha para a cidade de São Carlos, por exemplo, a gente tem a sensação que é uma cidade jovem. A universitária tem muito jovem, mas a proporção de idosos para pessoas de 0 a 15 anos aqui é de 125. Ou seja, a cada 100 pessoas de 0 a 15 anos em São Carlos, a gente tem 125 idosos. Isso demonstra para a gente que a gente tem uma população muito envelhecida e que requer mais atenção, e uma atenção especializada. Ainda falando sobre percentuais, o total de pessoas na faixa etária acima dos 65 chegou a quase 10% a quase 11% da nossa população, da população brasileira, contra os 14 milhões e os 7,5% lá em 2010. Então, reparem que essa taxa populacional tá aumentada, né? E aí isso vai repercutir no modo de viver e de se atuar, de se olhar para a família, para contextos familiares, para as relações dentro de casa, vendo todo mundo envelhecendo. E aí, como que a gente faz? E aí, ao mesmo tempo, gente, aqui, ó, falando um pouquinho de comparação com as populações mais jovens. Total de crianças com até 14 anos, ele decresceu 12%, 12,6%. E aí, reparem aqui a redução que a gente tem, bem expressiva. E aí, para observar isso de uma maneira mais lúdica, é só a gente pensar quantos filhos os nossos avós tiveram, quantos filhos os nossos pais tiveram,
E quantos filhos nós temos ou a gente pretende ter? Pensa aí. A minha avó paterna teve 9. Meu pai teve 3. Eu, quiçá, terei alguns. Então, e aí aqui a gente consegue perceber o cenário aqui da população residente no Brasil. A gente vê, se vocês lembrarem lá dos livros de geografia, antigamente era uma pirâmide. E a gente já não tem mais aquele formato piramidal como se era antigamente. Olha como a base está mais estreita. E aí aqui onde está mais clarinho, ó, no lado feminino, a gente consegue comparar de 2010 para 2022. Olha como diminui a proporção de mulheres nas faixas mais baixas. E, ao mesmo tempo, ó, como está aumentando o nosso número de idosos. A tendência para os próximos anos é que aqui essa base seja cada vez mais estreita e a parte aqui mais alta, o topo do que a gente ainda tem como pirâmide, vá se alargando. Diminui o número de jovens, aumenta o número de idosos. E a conta lá na frente precisa fechar. E eu não estou falando nem de previdência, estou falando de cuidado. Para a gente entender um pouquinho mais sobre a população, sobre essa proporção de população. Olha só como mudou lá da década de 80, onde a gente tinha quase 40% da população entre os 0 e os 14 anos, para agora, 19,5%. Enquanto isso, a proporção de idosos, lá na década de 80, era 4% da população. Hoje já é quase 11%. Bem expressiva essa mudança. Opa! Foi. E ainda, aqui eu trago ainda mais alguns dados para a gente entender, em relação ao número de familiares que se dedicam aos cuidados das pessoas acima dos 60 anos. Lá em 2016, a gente tinha 3,7 familiares, ou 37 a cada 100, cuidando de alguém. E hoje a gente já tem 5,1 milhões de cuidadores. É um dado de 2019, né? Isso provavelmente se intensificou ainda mais aí no período pós-pandemia. A gente teve uma fragilização bem expressiva da população idosa no contexto pandêmico. Isso pode ter se alterado. Então, a gente vai ter um aumento bem expressivo de cuidadores. E aí, quem é considerado cuidador? A gente se engana pensando que o cuidador é aquela pessoa que dedica todos os dias, muitas horas ao dia, para o cuidado de alguém. E não, é considerado cuidador a pessoa que fica pelo menos 6 horas por semana dedicando o cuidado de alguém. Então, se você cuida de uma vizinha, de um familiar, de um amigo, durante mais de 6 horas na semana, mesmo que você não seja o cuidador principal, você já é considerado cuidador desse alguém. Aqui eu trago as pessoas que realizaram os cuidados e que tipo de cuidado foi esse. Ficou bem pequenininho, mas os cuidados eles estão relacionados principalmente aqui, a maior parcela é de companhia, o estar junto e fazer companhia para alguém, ajuda nos cuidados pessoais, sejam de higiene, alimentação, os cuidados básicos do dia a dia. Depois vai vir a questão do transporte, acompanhamento em consultas, em compromissos do dia a dia, seguido da questão do lazer e do acompanhamento para atividades educacionais. E aí aqui eu trago um dado bem interessante, que é em relação à questão de quem cuida. Quem é que está cuidando hoje? Quando a gente olha para mulheres e homens cuidadores, a gente tem um dado que chama bastante atenção. A gente tem uma participação crescente, sim, dos homens nos afazeres domésticos e nas relações de cuidado, e essa taxa ela subiu de 6,7 lá em 2016 sendo que 71%, né, desses homens entrevistados exerciam algum tipo de cuidado, para 78,6%,
mas as mulheres eram as pessoas que mais realizavam os trabalhos, e aí a proporção observa aqui, ó, de 89% para 92% das mulheres que estavam aqui nesse momento dessa pesquisa realizavam atividades relacionadas a cuidado. Aqui a gente não está falando só de cuidado de pessoas idosas, mas de cuidado no geral, cuidar de alguém, filhos, netos, sobrinhos, enfim, todo tipo de cuidado vai entrar aqui. E aí, aqui a gente, aqui fica um pouquinho mais alarmante, olha só. As mulheres que trabalham cuidando de idosos, as mulheres trabalham cuidando de idosos quase o dobro do tempo do que os homens por semana. E aí a gente vai ter 18,5 horas entre as mulheres contra 10,4 horas entre os homens que trabalham, que estão ocupados no mercado. E aquelas pessoas que não têm atividades laborais remuneradas, mulheres com uma carga horária aí de 24 horas de trabalho semanal dedicado a cuidado de alguém, contra 12 horas dos homens realizando o cuidado de alguém. Lá em cima a gente está falando de 2 indivíduos que trabalham, e depois de 2 indivíduos que não trabalham, que não têm um trabalho profissional. O que isso nos chama a atenção? E aí isso, assim, a gente alerta muito aqui os homens. Vamos olhar para as relações de cuidado dentro da nossa casa, dentro da nossa própria família, para quem ainda não é casado ou quem ainda não está ativamente realizando atividades de cuidado. Vamos pensar nisso para o futuro? Como que a gente consegue balancear e dividir aí, equilibrar mesmo os pratinhos do cuidado familiar? Acho que vale a pena a gente pensar um pouquinho nisso. E aí, falando um pouquinho de envelhecimento, né? O envelhecimento, a Constituição Federal vai trazer que ele é um direito personalíssimo, e a proteção do envelhecimento é um direito social, e é um direito social de qualquer indivíduo da nossa população. A gente tem um documento, uma lei que rege aí todos os direitos da pessoa idosa, que é o próprio Estatuto da Pessoa Idosa. E aí o Estatuto da Pessoa Idosa, ele traz os direitos fundamentais, as garantias e tudo aquilo que é assegurado à pessoa idosa. Dentre eles estão, por exemplo, os direitos relacionados à vida, transporte, liberdade, respeito, dignidade, alimentação e tudo aquilo que se relaciona ao bem-estar e à qualidade de vida da pessoa idosa. Uma coisa que eu não comentei: quem que é o idoso no Brasil? No Brasil é considerado idoso, no Brasil e em países em desenvolvimento, tá? Pessoas acima dos 60 anos. Em países desenvolvidos, acima dos 65, beleza? E aí, lá no Estatuto do Idoso, ele traz um artigo bem interessante, é o 3º artigo do Estatuto, sobre de quem é a responsabilidade de cuidar do idoso. E há quem ache que é só do filho, só o filho tem que cuidar. E não é só o filho não, gente, o filho tem um papel muito importante, mas esse papel não é unicamente dele. É obrigação da família, da comunidade e da sociedade e do poder público assegurar ao idoso com absoluta prioridade a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, educação, cultura, esporte, lazer, trabalho, cidadania, liberdade, dignidade, respeito, convivência familiar e comunitária. Então, isso demonstra aí para a gente que a família tem sim um papel muito importante e fundamental, mas que a gente pode sim contar com essas outras esferas aqui que o Estatuto traz para a gente. E aí lá no Estatuto, né, tem um direito bem bacana relacionado à assistência social. Isso pensando lá no futuro, eu sei que a gente está falando com um público bem jovem, talvez a gente esteja falando aí do cuidado que os pais de alguns de nós estão realizando com os nossos avós.
Mas a gente tem um direito bem interessante lá no Estatuto do Idoso, que é o de assistência. E ele aborda que é assegurado para as pessoas idosas, as pessoas a partir dos 65 anos, apesar de no Brasil o idoso ser a pessoa a partir dos 60, que não possuem meios de prover a sua subsistência, nem tê-la provida pela sua família, o benefício mensal de um salário mínimo. Então, mesmo que não haja ali um processo de aposentadoria, a gente tem outros caminhos aí relacionados à assistência social e que a gente pode buscar compreender melhor para que a gente tenha um acesso aí ao mínimo de dignidade nesse processo de envelhecimento. O Estatuto do Idoso, para quem quiser conhecer mais, ele está disponível e super fácil de super fácil acesso na internet. Eu posso disponibilizar o link também. Ele teve algumas reformulações nos últimos 2 anos, mas é um documento bem bacana. Ele vai falar desde gratuidade em transporte público, acesso à cultura, lazer. É bem um documento bem bacana. E aí eu trago aqui um outro documento também para a gente conhecer, que é uma política de saúde desenvolvida pela OPAS, pela Organização Pan-Americana de Saúde, que é a política do envelhecimento ativo. A Organização Pan-Americana da Saúde vai trazer, eu vou mostrar aqui, já eu volto. Ela vai trazer 3 pilares fundamentais que são determinantes para o envelhecimento ativo da população. Esses pilares são participação, saúde e segurança. Mas o que é esse envelhecimento ativo? Envelhecimento ativo, ele é um processo em que se envelhece com saúde, que se envelhece com autonomia e com independência. E aí o objetivo é sempre o aumento da expectativa de vida, não só querendo garantir uma maior longevidade, mas uma longevidade com qualidade de vida ao longo do processo de envelhecimento. É interessante também a gente pensar o que é processo de envelhecimento. Não é fiz 60 anos, assoprei as velhinhas, pronto, estou velho. Na verdade, ele é um processo. Então, a gente vai e está envelhecendo ao longo do tempo. Vamos sair daqui hoje um pouquinho mais velho do que a gente entrou e está tudo bem. Mas é importante a gente olhar para esse envelhecimento como um processo, até para que a gente consiga se olhar dentro desse processo e pensar em que idoso a gente quer ser lá no futuro também. Eu brinco muito com alguns pacientes mais jovens que chegam para mim, porque a minha mãe isso, porque não faz nada, porque... Falo, pera lá, vamos pensar. O que ela plantou ao longo da vida? Como que foi essa vida aí em relação à atividade? Foi uma pessoa ativa ao longo da vida? Vamos olhar para a gente tem plantado e a gente tem feito um bom plantio ao longo da nossa vida? Falando de saúde mesmo, atividade física, alimentação, rotina de sono, hábitos, é o que a gente vai colher lá no futuro. E aí isso faz sentido a gente pensar nisso quando a gente quer pensar ali num processo de envelhecimento que seja de fato ativo e numa velhice que seja saudável e com autonomia e longevidade. E aí, dentro desses pilares, o que vai estar embutido ali em cada um deles? Na participação, aprendizagem ao longo da vida. Então, não é tarde demais para aprender ou para estudar alguma coisa nova. Economia, trabalho, política, vida em sociedade, equidade, intergeracionalidade, que são essas relações de pessoas mais jovens com pessoas mais velhas. Inclusive, algo super bacana que a OMS trouxe num documento em 2021, em relação à intergeracionalidade, é que a intergeracionalidade é uma das principais ferramentas no combate do preconceito etário. Porque quando eu tenho trocas e trocas produtivas entre pessoas mais novas e mais velhas, eu gero conhecimento, eu quebro barreiras, eu quebro tabus, eu quebro estereotipias relacionadas ao processo de envelhecimento. Então, tá aí, dica do dia, faça amizade com alguém mais velho que você, de preferência uns 20 anos a mais, no mínimo, beleza?
Antes de vir para cá, eu saí para tomar sorvete com uma amiga de 72. Foi muito legal. Tecnologia e acesso à tecnologia. Gente, sabe qual é uma das maiores demandas que chega para mim hoje? De pacientes idosos que querem aprender a usar o WhatsApp e a família não tem paciência de ensinar. E aí eles preferem pagar para eu ensinar. Adoro, amo o que eu faço, mas vamos pensar nisso aí também, como que estão sendo essas relações. A luta contra o ageísmo, contra o preconceito etário, tudo isso vai envolver aí o pilar da participação. No pilar da saúde, a gente vai falar de prevenção de doenças, de promoção de saúde. Existe diferença entre prevenção e promoção, tá, gente? Educação e saúde, aspectos biológicos, psicológicos e sociais relacionados ao nosso próprio envelhecimento, ao nosso corpo. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais deles. Qualidade de vida e acesso a profissionais especializados. Só a título de curiosidade, vocês sabiam que hoje no SUS, e isso em nível de Brasil, a gente tem menos de 2.000 geriatras no Brasil inteiro, no SUS? Hoje, em nenhuma graduação no país na área da saúde, existe a obrigatoriedade de se ter uma disciplina específica e voltada para envelhecimento. Eu converso sempre com colegas da físio, da enfermagem, da psicologia, e elas comentam que saem da graduação muitas vezes sem ter a experiência, sem ter a teoria ali fundamentada sobre o processo de envelhecimento. Então, o acesso a profissionais especializados e que compreendam as particularidades do processo de envelhecimento também é um direito. E isso está defendido lá no Estatuto da Pessoa Idosa, artigo 18º, se eu não me engano. E aí a gente precisa pensar nisso, isso é um pilar fundamental. E aí a gente vai falar também de segurança, assegurar a proteção, segurança, dignidade, através dos direitos e necessidades, segurança social, segurança financeira, segurança física das pessoas idosas, redução de iniquidades e luta contra a violência. E aí, quando a gente fala de violência aqui, de novo, não vamos pensar só naquilo que só naquilo que é mais comum em violência física. A gente vai ter outros tipos de violência relacionados à pessoa idosa. Violência psicológica, violência sexual, negligência, abandono também são tipos de violência. Violência institucional, quando uma empresa, uma instituição não respeita os direitos daquela pessoa idosa, também é violência. Então, tudo isso são direitos e são pilares fundamentais para que uma pessoa idosa possa conseguir aí ter um envelhecimento mais ativo. E aí, falando um pouquinho daquele pilar do meio, do pilar da saúde, eu trago aqui para a gente compreender um pouquinho mais. E aí, de novo, quando a gente fala dessa quebra das estereotipias, dos tabus que a gente tem relacionados ao envelhecimento, outra ferramenta muito potente é o conhecimento. O conhecimento sobre essas alterações, sobre o próprio processo de envelhecimento. E aí, para a gente compreender que no processo natural de envelhecimento, a gente tem alterações. E a gente pode ter alterações relacionadas... Opa, peraí que eu fiz bagunça aqui. E acho que eu ocultei um outro slide, mas não tem problema. A gente pode ter alterações relacionadas a questões psicossociais aqui. Eu trago a questão dos papéis sociais e da perda dos papéis sociais. Como que esse idoso tem lidado e como que ele lida com essa perda de papéis? Uma pessoa que trabalhou, que criou filhos, que foi o esteio familiar durante muitos anos, e aí ele se vê perdendo alguns desses papéis ao longo do tempo. São alterações que a gente vai ter aí no processo de envelhecimento. Relações familiares, como que elas se mantêm? Relações de luto, viuvez, responsabilidades, isolamento,
autonomia, independência, tudo isso vai ter uma relação aí direta com o processo de envelhecimento. A gente vai ter alterações nessas dimensões e a gente precisa compreender tudo isso. No aspecto de saúde, que foi o slide que eu perdi em algum momento, quando eu estava passando a apresentação, eu trago sobre alterações que a gente vai ter no nosso corpo físico. Vou trazer para vocês algumas dessas alterações. Pele. Por que a pele enruga? Perda de colágeno, perda de elasticidade, perda hídrica, perda de água. Por que a gente tem mais dificuldade, por exemplo, de locomoção? A gente passa a ter mais rigidez articular. A gente pode ter mais dificuldade na nossa alimentação, por conta do próprio sistema digestório, dificuldade de engolir. E aí isso pode impactar onde? Na musculatura. Por conta de perdas sensitivas e no paladar, a gente pode ter uma diminuição da fome e da vontade de comer. E aí isso também vai impactar ali, talvez, possa impactar na questão física, naquilo que a gente chama de sarcopenia, que é a perda de massa muscular. A gente pode ter também uma perda óssea, que é o que a gente chama de osteopenia, ou, quando essa perda óssea é mais grave, a osteoporose. A gente pode ter alterações na visão. Já ouviram falar da vista cansada, né? O idoso falar que está com a vista cansada. O que é isso? A musculatura do sistema ocular, ela vai se enrijecendo. A visão aqui, lateral, ela vai reduzindo. E aí isso vai gerando mais dificuldade no enxergar, e a pessoa precisa forçar cada vez mais para enxergar. Eu posso ter uma presbiacusia, que é uma perda auditiva. Eu posso ter uma perda de sensibilidade tátil, e aí isso pode impactar ali, quando está fazendo muito calor, não sentir tanto calor assim, não se hidratar, ter uma desidratação e complicações. Ou quando está muito frio, não sentir tanto frio assim e chegar num quadro de hipotermia. Então, a gente tem alterações sensoriais que vão impactar na qualidade de vida, que podem impactar no dia a dia. A gente tem, aliás, alterações no sistema urinário, que podem causar aí um quadro de incontinência. Então, a gente tem alterações que são naturais ao longo do processo de envelhecimento e alterações que podem se intensificar a depender desse processo de envelhecimento. Certo? Cognição. Não é todo idoso que vai ficar esquecido. Não é todo idoso que vai desenvolver uma demência. Mas é comum que a gente tenha perdas cognitivas leves ao longo do processo de envelhecimento. Dificuldade no relacionamento, enfim, dificuldade na relação sexual pode acontecer. A gente pode ter questões relacionadas à própria fisiologia ali da mulher e do homem que vão gerar essa dificuldade. E aí nós, familiares, talvez a gente tenha que lidar com essas questões lá no futuro dos nossos próprios pais, da nossa própria família. E aí a gente precisa pensar um pouquinho nisso. E aí, qual é o meu papel frente a todas essas alterações? A gente começa a pensar no nosso papel. E uma vez eu ouvi uma frase de uma filha que me impactou bastante. Ela falou o seguinte: Anabel, eu percebi que a minha mãe estava ficando velha quando eu percebi que eu era frágil, mas a minha mãe era ainda mais frágil que eu. E a minha mãe sempre foi a parte mais forte. A mãe dela estava ficando velha. E falar que está ficando velho, gente, não tem problema nenhum aí nisso, tá? E aí, qual é o nosso papel? Se colocar nesse papel de filho, e de filho que, lembrando lá daquilo que a gente viu na Constituição, se possível e se houver a possibilidade, cuida, acolhe, delega, auxilia para um processo de envelhecimento ativo e com autonomia. Como que a gente lida com o envelhecimento do outro? Primeiro, a gente parte do respeito. Não vamos tratar como criança. Eu já ouvi muito, porque o idoso vai voltar, minha mãe voltou a ser criança, está usando fralda de novo, está teimosa.
voltou a ser criança. Não volta a ser criança. Mesmo que haja toda uma dificuldade, e mesmo que hajam similaridades, são fases da vida diferentes. A gente está falando de alguém que tem toda uma história e uma trajetória de vida. Então, não vamos infantilizar. Assuma responsabilidades, se for necessário, e atenção à manutenção da autonomia. Por que eu trago isso? Isso falando de experiência lá de casa mesmo. A gente tinha muito problema com queda. Meu avô caía sempre. Aí o vovô estava com sede, a gente falava, não, deixa que a gente pega. Fica sentadinho, deixa que a gente pega. Aí quer lidar com dinheiro. Tem dificuldade, deixa que eu faço, a gente vai tomar conta agora. Aí a gente vai tirando cada vez mais esses papéis, essas pequenas atividades do dia a dia do idoso. Não vai mexer mais com planta, porque é E aí a gente vai podando, e tirando a autonomia dessa pessoa idosa. Então, ajuda. Não faz por ele. Se não tiver mais a possibilidade dele fazer sozinho, aí ok. Mas enquanto a pessoa consegue, vamos partir pela ótica da ajuda, do auxílio, do fazer junto, e não do fazer pelo outro. Beleza? E aí, qual é o meu papel, né? Compreensão. E a compreensão desse processo de envelhecimento, para olhar para uma possível perda relacionada ao processo de envelhecimento e não julgar, mas acolher aquela demanda que esse idoso está trazendo para a gente. E aí eu trago aqui um dos pontos principais, busca ajuda. O cuidado, quando ele é compartilhado, ele se torna mais leve. O cuidado, quando ele é compartilhado até mesmo com a própria família, com outros familiares ali relacionados, ele se torna mais leve e mais fácil de ser manejado. E aí a gente faz aquela perguntinha, né? E a terapia, ela está em dia? Porque cuidar do outro exige bastante da gente. E aí a gente precisa pensar no nosso autocuidado também. Atividade física, alimentação, saúde mental, sono meu e de quem eu cuido. Eles importam muito. Para cuidar do outro, eu tenho que estar bem também. Porque senão daqui a pouco vai ser um doente cuidando do outro doente. E aí aqui eu trago a questão da busca de profissionais. Busque profissionais dentro, né, das suas condições que consigam auxiliar nesse processo do cuidado. Que sejam pessoas que consigam auxiliar ali em atividades simples. Uma experiência que a gente está tendo em casa, com o meu pai, é a questão da dificuldade de manejo com medicação. O que a gente fez? A gente decidiu conversar com uma pessoa, treinar essa pessoa para auxiliar na separação do medicamento dele. E ela faz isso para a gente toda semana. Uma pessoa independente, mora sozinho, mas que tinha dificuldade em lidar com o medicamento. Conversamos, alinhamos com essa pessoa. Hoje a gente tem alguém responsável para cuidar da medicação do meu pai. Estratégias que a gente vai pensando para promover mais conforto tanto para o idoso quanto para a família, quando a família não consegue estar 100% presente. Eu estou a 800 quilômetros do meu pai, gente. Imagina, eu aqui pensando se ele tomou ou não o remédio da manhã, da tarde e da noite. Graças a Deus, hoje a gente tem alguém que consegue auxiliar nisso. Então, busque ajuda, busque profissionais, busque pessoas que possam colaborar dentro das nossas condições, né, com o cuidado. E aí aqui eu trago algumas dicas práticas para quem está aí preocupado com o cuidado do outro. A gente tem aqui na Unimed São Carlos um curso gratuito para cuidadores. E aí esse curso não é para profissionais que cuidam, tá, gente? Ele é um curso para familiares que cuidam de outros familiares. Então, é um curso super curtinho, se eu não me engano, são 8 semanas, uma vez por semana, gratuito, não tem nenhum custo, 1h30 de aula por semana. É bem bacana mesmo. Tem um guia muito legal, que é o Guia de Cuidados para a Pessoa Idosa. Esse guia ele foi desenvolvido aqui pela UFSCar, em parceria com o Ministério da Saúde. Eu sou uma das coautoras desse guia,
E o guia ele vai trazer todos os aspectos do cuidado, desde higiene pessoal, banho, alimentação, sono, saúde mental, tudo que está relacionado ao cuidado do idoso tem descrito no guia. É um manual mesmo de cuidados do dia a dia. Então, fica a dica aí de material para a gente se munir também. E eu gosto sempre de trazer alguns livros, alguns materiais que a gente tem para transformar mesmo a nossa visão e o nosso conhecimento a respeito do cuidado com o outro e a respeito do envelhecimento. E aí aqui eu destaco 4 obras, 2 são da Ana Cláudia Quintana Arantes, vou começar falando de baixo para cima, tá? Uma delas é o Pra Vida Toda Valer a Pena Viver, muito legal esse livro aqui. Outro dela muito legal, voltado para a saúde do cuidador, é o Cuidando de Quem Cuida. A gente vai ter um livro muito bacana também para cuidadores de pessoas com Alzheimer, que é uma obra do Fernando Aguzoli, que se chama O Alzheimer Não é o Fim, e ele fala de estratégias bem práticas mesmo para familiares e amigos. E a gente vai ter um livro um pouco mais técnico, mas muito bacana também, da Annelise Kripa, que é o Auxiliando o Cuidador de Idosos. Então, fica aí a dica também de obras para a gente se munir de conhecimento sobre o processo de envelhecimento. No geral, eu acredito que eu consegui abordar um pouquinho aí do que foi preparado. E aí, pelo que eu conversei com a Thalise, agora a gente vai abrir para um momento de dúvidas e a gente preparou uma brincadeirinha também de mitos e verdades sobre o envelhecimento. Gente, quem tiver pergunta, pode apontar sua câmera para cá e já enviar, que a gente já recebe elas aqui. A ideia não é ficar impessoal, é porque às vezes as perguntas se repetem, então assim a gente consegue abranger o máximo possível das dúvidas também. E não só dúvidas, né, se tiver um comentário, alguma coisa que você queira também compartilhar e complementar, vai ser muito bom saber disso. Bem, a gente, enquanto isso, vai fazer um apanhado e vou jogar a Bel naquela coisa difícil de quem estuda, que é ter que responder verdade ou mentira, sem falar depende. Quando a gente pergunta para qualquer pesquisador qualquer coisa, a resposta mais adequada é depende. Semana passada fiz isso com o Marcos, mas no sentido mais prático e especialmente relacionado às expressões que a gente percebe, às vezes, muito preconceituosas em relação a essa fase da vida. Então, a gente vai tentar fazer um verdade e mito aqui bem rapidão. Pode ser que tenha alguma pergunta, depende, tá? Só brincadeira essa parte. Mas a Bel vai explicar para a gente conseguir ter uma abrangência melhor. Primeiro ponto, velhice é doença? Posso jogar para o pessoal? Velhice é doença? Não? A gente teve uma polêmica sobre isso, tá? Em 2021, a CID, a Classificação Internacional de Doenças, trouxe o termo velhice como um CID. E aí rolou o maior auê, e aí essa CID foi revogada, mas em algum momento alguém lá de cima
pensou, não, realmente, morreu de velhice, então velhice vai ser um diagnóstico a partir de agora. Isso não virou, é mito, velhice não é doença, é uma fase do desenvolvimento humano. Boa. É verdade que idoso não tem iniciativa para nada? Que a pessoa idosa não tem iniciativa para nada? Já ouvi muito isso, mas é mito, gente. As pessoas idosas, elas... na verdade, isso vai partir muito do ser, do indivíduo de qualquer um, do pensamento individual de qualquer um, né? A gente pode ter pessoas sem iniciativa jovens e a gente pode ter pessoas sem iniciativa idosas. E, ao mesmo tempo, a gente tem pessoas idosas super engajadas e participativas. Então, aí a gente vai para o não generalizar e nada a ver, não é bem assim. É verdade que pessoas idosas ficam enjoadas para comer? Caprichosas, nojinho? Pode ser. Parcialmente verdade, mas aí a gente vai ter uma explicação. Tem quem diga, meu pai ficou muito chato para comer. E aí a gente tem que pensar em algumas alterações que a gente vai ter fisiológicas mesmo. Alteração na facilidade para engolir, na deglutição, se às vezes é um alimento muito rígido, mais difícil de mastigar, vai ser difícil. A própria mastigação, se usa prótese, difícil mastigar algumas coisas que são mais firmes, mais fibrosas, né? A gente tem alteração no paladar também, gente. Então, é muito comum, até uma curiosidade, idoso salgar a comida. Porque o sabor doce e o sabor salgado, eles são menos acentuados no paladar. Então, às vezes, a comida está temperada, mas para o idoso está sem gosto de nada. E aí isso pode diminuir o apetite também. Então, pode sim ter essa relação, essa dificuldade para comer. E aí é importante a gente prestar atenção nisso e pensar em estratégias mesmo, outros temperos naturais, para a gente não descompensar aí uma diabetes, uma hipertensão, enfim. Mas isso pode acontecer sim. No caso de pessoas idosas que caem muito, desequilibram, é porque elas pararam de prestar atenção? Provavelmente não. Hoje eu estava conversando com essa amiga de 72 anos que, de fato, ela caiu por falta de atenção. Fizemos todos os exames, não tem nada. Foi estabanada mesmo. Mas, no geral, a gente pode ter questões relacionadas à visão, à falta de equilíbrio, à diminuição da força da musculatura dos membros inferiores, uso de medicamentos que possa gerar tontura. Então, a gente pode ter outras causas relacionadas a uma queda e não só a falta de atenção. A pessoa idosa volta a ser criança? Já falei na apresentação, né? Mito. Não volta a ser criança. Mesmo que a gente tenha muita coisa parecida, mesmo que as relações de cuidado e de dependência se tornem parecidas, a gente está falando de alguém que tem 80, 90 anos de história. Então, vira não. Ficar idoso é ficar rabugento? Eu tenho amigos rabugentos de 20 e poucos anos. Eu acho que oscilação de humor está muito mais relacionado com questões de saúde mental, no geral, acredito nisso, e pode ser relacionado com muitos outros fatores e não relacionados à idade. E a gente não tem nenhum estudo que fala, não, o idoso, ele, ao longo dos anos, ele vai ficando mais intolerante. Não existe isso. Isso vai de indivíduo para indivíduo mesmo. Sobre a questão da atenção, é verdade que pessoas idosas ficam com a atenção seletiva e só lembra do que quer, e se não tiver a fim de te ouvir, ele esquece tudo que você fala? Essa é polêmica. É engraçado isso, gente, mas o nosso cérebro é muito inteligente. Quem aqui lembra a Bianca Novalia, que ela acabou de sair do ensino médio? Mas quem aqui lembra do ciclo de Krebs completo lá do ensino médio? Eu não lembro. Nosso cérebro é seletivo.
E o nosso cérebro, ele vai escolher aquilo que ele vai filtrar e que ele vai manter de acordo com o uso. Com o processo de envelhecimento, a gente pode ter uma perda cognitiva natural e leve, que não compromete no dia a dia e que não vai trazer impactos significativos para a rotina do idoso. E aí a memorização, ela vai estar diretamente relacionada com o uso e com a necessidade de manutenção daquela informação. Então, tem muito familiar que reclama disso, não vou negar, mas é um desafio para nós modular esse cérebro e estimular esse cérebro para continuar sintetizando e arquivando as informações. Pessoas idosas não gostam de tecnologia? É mito. O pessoal está curioso. Um ou outro viu que realmente rejeitam, mas tem chegado um público bem curioso. E um público bem curioso e frustrado que a família não tem paciência para ensinar. Então, às vezes, o não gostar e o não usar é porque não tem familiaridade. A maioria de nós aqui cresceu e já teve uma adolescência com o telefone na mão. Para o idoso, talvez ele tenha passado 60, 70 anos sem ter acesso a tecnologias que a gente tem hoje. Então, o nível de dificuldade vai ser maior. E de dificuldade para aprendizagem também vai ser maior. Mas, no geral, o pessoal tem vindo bem curioso, viu? Para aprender a usar WhatsApp, fazer compra na internet. E está crescendo o percentual de uso entre os idosos. Nada que uma Shopee não faça, não é mesmo? Uhum. Brincadeira. Envelhecer significa perder a capacidade de aprender? É mito também. Com o processo de envelhecimento, a gente pode ter, como eu comentei, uma dificuldade maior de sintetizar informações e de memorização, mas a gente não perde a capacidade de aprendizagem. Pelo contrário, a gente incentiva o processo de aprendizagem justamente para que ele seja um estímulo mesmo, um estímulo cognitivo, um estímulo para o cérebro, super benéfico, e não se perde a capacidade de aprender, não. Toda pessoa idosa para de gostar de gente e vai se tornar solitária? Polêmica também. Mas não, gente, é mito. A solidão, ela acaba sendo muito comum entre as pessoas idosas, e isso a gente fala com muito pesar. Às vezes o distanciamento familiar, o óbito de pessoas mais próximas, o óbito dos amigos, é uma dor que os idosos sempre trazem, que está sempre morrendo alguém, estão sempre perdendo alguém. E isso pode gerar ali um comportamento natural de isolamento, de solidão, sentimentos de incapacidade de manter relações, mas isso não está diretamente relacionado com o processo de envelhecimento, não. Pelo contrário, quanto mais a gente puder incentivar a participação, seja em grupos da terceira idade, a gente tem um monte aqui em São Carlos, inclusive, é bem benéfico. Colocar a pessoa idosa em uma instituição de cuidado de longa permanência é sempre abandono da família? Mito. E essa é polêmica. Acho que o sempre ali é bem polêmico. Não vou mentir que a gente não tenha casos de abandono. De fato, a gente tem casos. Aqui no Helena Dorfel mesmo, a gente teve um caso de um paciente idoso que foi deixado na porta da instituição com uma mochilinha nas costas, sem documento, e ninguém sabe quem é. E ele está lá há anos. A gente tem casos de familiares que, de fato, hospedaram os idosos em alguma instituição, e ali aqueles idosos ficaram. Mas a gente não pode generalizar. Acho que o problema está justamente na generalização. O perceber se a gente está apto e se a gente tem a possibilidade de cuidar de um familiar, de um pai, de um parente, só a gente consegue dizer. A gente não conhece as relações familiares. Estava conversando com a Thalise. Às vezes a gente tem ali relações de abuso, relações conflituosas entre pais e filhos. E talvez aquele filho não consiga
por inúmeros motivos, dar sequência e promover o melhor cuidado possível dentro de casa. Talvez aquele filho não tenha a possibilidade de trazer o idoso para dentro do ambiente doméstico dele. Então, a melhor alternativa é a alternativa que esse idoso vai ter mais conforto, mais qualidade de vida, vai ser no residencial. Até por curiosidade, hoje a gente não usa mais o termo asilo, tá, gente? É um termo que já caiu em desuso. O termo técnico é a instituição de longa permanência, mas a gente pode chamar de casa, lar, tem alguns que chamam até de hotel geriátrico, residencial geriátrico, então esses nomes estão se modulando aí, mas não é abandono, pelo contrário, as instituições sérias e comprometidas, elas trazem para a família responsabilidades e compromissos, inclusive de visita, de participação, de estar ali junto do idoso e de promover um melhor cuidado. Agora a gente vai para as perguntas mais abertas. A primeira delas, assim, coisa simples, tipo, Bel se vira nos 30. Ó. Como preservar a dignidade da pessoa idosa que já está com as capacidades cognitivas afetadas, especialmente com perda de autonomia em casos de Alzheimer, por exemplo? Perfeito. Eu vou trazer um exemplo muito simples, e aí a gente vai pensar em cima desse exemplo, tá? É o exemplo de uma paciente que ela já tem um Alzheimer bem avançado e ela já não consegue mais tomar banho sozinha. Eu atendi essa paciente durante um tempo e a família tinha o hábito de dar banho nela, qualquer pessoa da casa dava banho e eles davam banho com a porta aberta. Aquilo ali era uma maneira de... e na ingenuidade mesmo da família, estavam conversando, dando banho, a outra pessoa ali na sala, vira e mexe, entrava alguém dentro de casa, mas aquele hábito era um hábito que feria a dignidade, a privacidade, a intimidade daquela idosa. Mesmo que ela nem percebesse, mesmo que ela nem tivesse mais a consciência do que estava acontecendo, era uma atitude que feria a dignidade dela. Então, a gente começou a pensar nesses pequenos detalhes. Outra coisa simples, essa mesma idosa, a família sempre escolhia a roupa. E, às vezes, ela chorava e ficava muito brava. E aí eu comecei a perceber que é porque ela queria escolher a roupa. E aí a gente levava ela na frente do guarda-roupa e perguntava qual roupa ela queria vestir. E a gente ia puxando as blusas até ela escolher a que ela queria vestir. Ela já não reconhecia mais filho nem neto, mas essa era uma forma de estimular a autonomia nela, no pouco que ela conseguia tomar de decisão, que era a cor da blusa. Então, essa era uma forma prática mesmo de estimular a autonomia e de promover dignidade dentro do lar. Aí, assim, é muito particular mesmo. Cabe a gente olhar para cada caso e pensar em maneiras de promoção de dignidade, mas acho que a gente pode partir aí sempre da base do respeito e da empatia, de se colocar no lugar do outro e pensar como eu gostaria de ser tratado. Se eu estivesse nessa condição, eu lá no futuro, se um dia eu estiver nessa condição, como eu gostaria de ser cuidado? Então, é assim que eu vou cuidar. Pensei que era difícil, ela respondeu simples, só ok, né? Bem, quais hábitos você aconselha para lidar com a manutenção do funcionamento cognitivo no envelhecimento? E aí, essa é uma pergunta. A segunda pergunta é se jogar dominó é útil, por exemplo. Jogar dominó é útil, mas só o dominó não faz efeito. Eu recebo muito essa pergunta sobre palavra cruzada. A palavra cruzada faz efeito? A palavra cruzada é legal e ela é estimulante, mas ela sozinha não é suficiente. Quando a gente fala de manutenção e de aprimoramento até de habilidade cognitiva na maturidade, no processo de envelhecimento, é importante a gente pensar em algumas premissas. Primeiro, grau de desafio crescente. Então, realizar atividades que sejam cada vez mais desafiadoras. Aquilo que às vezes está muito fácil para o idoso, talvez não seja tão estimulante assim. Não pode ser difícil a ponto de ser frustrante,
mas, ao mesmo tempo, se está muito fácil, talvez não esteja, de fato, estimulando alguma habilidade. Então, o primeiro é essa coisa do desafio, sempre crescente, e o segundo é a questão da variedade. Então, eu lembro que eu tenho uma avó com Alzheimer, então vou usar minha avó de exemplo. A minha avó faz crochê, e o Alzheimer da minha avó já está bem avançado. O crochê já não estimula mais a minha avó. Minha avó está cochilando na frente da televisão e a mãozinha está ali, ó. Já foi para a memória de procedimento, já automatizou, igual andar de bicicleta. Então, a gente começou a tentar inserir na rotina da vovó uma cruzadinha, um quebra-cabeça, outras atividades que fujam daquele padrão que ela sempre realiza, para trazer diversidade mesmo. E aí, uma dica de atividade muito bacana para idosos que ainda estão ativos ou que têm uma perda leve, atividades de aprendizagem, como eu comentei, uma aula de dança, uma aula de canto coral. A gente tem aqui pertinho a FESC, o Campo do Rui, e lá eles têm um monte de atividade. Eles têm até aula de, pandeiro, violão, coral, dança, eles têm aula de pagode, é muito legal. Aprender uma nova língua, eles têm lá inglês e espanhol para a terceira idade. Então, a gente pensar em atividades de aprendizagem e que exijam ali uma memorização vai ser bem benéfico. Muito bom. O que pode ser adaptado no ambiente doméstico para facilitar e melhorar a qualidade de vida da pessoa idosa? No ambiente mesmo da casa. Em termos de ambiência. Tá. Quando eu penso em ambiência, a primeira coisa que eu penso é a prevenção de quedas e prevenção de riscos. Então, quando a gente fala de prevenção de quedas, e isso assim, já vão pensando aí na casa da avó, das pessoas mais velhas que vocês convivem. Tem tapetinho para todo lado? Se tiver, elimina. Tapete é um dos principais motivos pelos quais os idosos caem. Como que é o banheiro? No banheiro tem uma barra de segurança que o idoso consiga se apoiar durante o banho? Se não tiver, é interessante colocar. Como que o ambiente é bem iluminado? Em casa, também falando dos meus avós, meus avós levantam muito para ir ao banheiro na madrugada. E aí a gente colocou sensor de movimento no corredor. Não é caro, viu, gente? A gente colocou sensor de movimento no corredor porque eles esqueciam as luzes acesas, então era um problema. Então a gente solucionou com o sensor de movimento no corredor e no banheiro. Eles saem do quarto, a luz acende. Eles entram no banheiro, acende. Quando eles voltam para o quarto, apaga. Então, foram coisas que a gente foi pensando ali para facilitar. Se tem escada, é uma escada escorregadia, aquelas fitas antiderrapantes, aquilo também dá para fazer projetos simples e acessíveis dentro do ambiente de casa para diminuir esses riscos de acidente doméstico. E aí, se é um idoso com uma demência, com algum quadro cognitivo, pensar em demais riscos, por exemplo, janelas e tela em janela quando é apartamento, acesso a facas, tesouras, objetos que podem ser perigosos de alguma forma, não só para idosos com demência, mas para pacientes que tomem medicação, por exemplo, indutora de sono. Infelizmente, a gente teve um caso de uma paciente que se lesionou e se cortou tentando cozinhar depois que já tinha tomado remédio para dormir. Então, se a gente tivesse um pouco mais de cautela nesse sentido, dentro do ambiente domiciliar, é um acidente que poderia ter sido evitado. Então, pensar nesses riscos pode ser interessante. Sim. O cuidado com as pessoas idosas lembram a gente, de certa forma, da finitude da vida. E não só lembra, como quem cuida de pessoas idosas convivem com a finitude de forma mais notável ou aproximada. E aí, muitas vezes, a pessoa que é cuidadora se vê esgotada, porque os avanços são muito pequenos, e aí a pergunta é como trabalhar com isso?
É uma pergunta doída. Na verdade, falar de finitude, falar de morte é doloroso. Não dá para fugir do fato de que dói falar do fim de alguém que a gente ama. E quando a gente olha para o cuidado do outro e pensa sobre finitude, a gente está olhando também para a nossa própria finitude. Coloca a gente para refletir um pouquinho nisso, né? Então, eu acredito que... E aí eu vou até recomendar um outro livro, que é o livro A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, também da Ana Cláudia Quintana Arantes. Acho que ela devia me patrocinar, porque eu recomendo tantos livros dela. Ela tem um talk, né, sobre isso também. Tem, é muito fantástico, eu recomendo muito. Quem não conhece, ouçam, 20 minutinhos o vídeo dela falando sobre esse processo de finitude e que a gente que está em posição de cuidado, a gente está o tempo todo num luto antecipado, né, esperando que venha o pior, esperando que aconteça o pior e ao mesmo tempo angustiado que esse pior não chega. Então, eu acredito que uma das ferramentas mais potentes que a gente tem é buscar o apoio e buscar conviver com outras pessoas que estão vivendo essa mesma luta que a gente. Aqui em São Carlos e em vários lugares do Brasil, a gente tem grupos de cuidadores, de apoio mesmo para cuidadores, de cuidadores que estão passando pelos mesmos desafios, cuidadores que muitas vezes estão nesse momento de sobrecarga, e aí a gente vai ter ali grupos de convivência mesmo para um segurar na mão do outro e promover esse cuidado junto, por mais sacrificial que ele seja, porque muitas vezes ele vai ser sacrificial, ele vai exigir não só força cognitiva, saúde emocional, mas força física, para tirar e voltar alguém para uma cadeira de rodas, por exemplo. Então, buscar esses grupos de apoio. Aqui em São Carlos a gente tem a ABRAS, a Associação Brasileira de Alzheimer. E, apesar de ser para Alzheimer, eles são um grupo aberto para cuidadores de todos os tipos de doença e de adoecimento, e não só doença de Alzheimer, tá bom? Eu vou fazer uma pergunta mais difícil, depois a gente termina com a pergunta bem legal. Tá. Aí a pergunta difícil é minha, no caso. Qual é a fronteira entre o respeito da autonomia do idoso e uma intervenção necessária para a segurança dele? Então, qual a diferença de autonomia da pessoa idosa e teimosia da pessoa idosa, especialmente quando a teimosia compromete a integridade física, mental dela ou de outras pessoas, e até que ponto discordar disso é desrespeitar a autonomia ou fazer uma intervenção em termos de segurança? Pergunto porque meu avô era construtor e ele envelheceu e esqueceu de parar de construir. Aí um dia, do nada, a gente chegou na casa dele, ele estava fazendo um terceiro andar na cozinha dele, sem pilar, tanto a cozinha, ele estava como se fosse uma cozinha térrea, assim, de barro, ele estava fazendo no alto, o risco estrutural era gigantíssimo, e além disso, fazendo sem nenhum equipamento de segurança, assim, construindo a moda antiga, enfim. E aí a intervenção era assim, fazer ele parar de construir uma terceira cozinha em cima de duas cozinhas que ele já tinha construído. Era desrespeitar a autonomia dele ou era intervir, por exemplo, em termos de segurança? Tem vários outros exemplos assim, até que ponto isso é intervenção, até que ponto isso é desrespeito à autonomia e, no fim das contas, como lidar com a teimosia. Difícil mesmo. Eu acho que você perguntou e respondeu ao mesmo tempo, viu? Eu penso assim, a gente respeita a autonomia até o momento que a gente está trazendo risco à vida do idoso ou à vida de outro alguém. Tem um exemplo bem clássico que é o idoso na direção. Eu convivi bem de perto com uma paciente que a família teve que tomar a chave do carro e tirar o carro da garagem mesmo sem o consentimento da idosa. A idosa causou 7 acidentes em um ano, atropelou 2 pessoas e
não sei quantas infrações de trânsito. Ela estava colocando em risco não só a vida dela, mas a vida de outras pessoas também. No caso do seu avô, não era só a vida dele, era a vida dele, do vizinho. Então, a família, ela não só pode, como ela deve ter intervenções e tomar iniciativas quando a gente pensa nessa questão de risco na vida dele ou na vida de outras pessoas. E aí, quando a gente fala de comprometimento cognitivo, a gente vai ter algumas questões mais técnicas mesmo de processo de curatela. Por exemplo, idosos que já não têm mais condições cognitivas de tomada de decisão financeira. Idosos fazendo empréstimos com taxas absurdas, e o mercado aí de consignado é um mercado muito sacana mesmo com os idosos, gente. Vocês não têm noção do que a gente vê. Eles podem pegar até 30% da aposentadoria do idoso, né, nos empréstimos consignados. Então, é um mercado muito triste de ver, e quantos idosos acabam fazendo esses empréstimos. E aí, assim, as famílias veem os idosos se endividando, e aí percebem que existe alguma questão ali, às vezes, cognitiva mesmo. E aí, para caminhar num processo de curatela, a gente precisa ter um laudo neuropsicológico ou de um médico relacionado a questões neuropsicológicas. Geralmente geriatras, psiquiatras ou neurologistas emitem esse laudo, e aí se entra com o processo de curatela dessa pessoa, e aí decisões financeiras, decisões mais sérias ali, elas devem ser tomadas pela família. E aí, nesses casos, assim, acaba sendo, como o que a Thalise comentou, acaba sendo uma situação bem desgastante para a família, né? Lidar com aquela insistência do idoso em continuar fazendo. Lá em casa o problema é a escada. Eu estou quase arrancando a escada da casa da minha avó, chumbando as cadeiras no chão, para ela não conseguir subir em cadeira também. É um desafio. É um desafio. Falando em desafio, eu vou fazer mais uma pergunta. É cômico, mas é sério. Como lidar com a tia do Zap que compartilha fake news? Vale a pena dizer que é fake news, educar, instruir, ou só existimos? Olha, se alguém souber alguma estratégia que funciona, compartilha comigo. A minha avó me manda cada fake news. Aí eu escrevo para ela: vovó, é mentira. Ela fala: não, mas foi a minha amiga que mandou, ela é tão inteligente. Então, assim, eu entendi que ela vai continuar acreditando mais na amiga dela do que na neta. E é isso. Até tem uma ferramenta muito legal do Aos Fatos. Eles têm uma IA que você manda a postagem e essa IA responde se aquilo é fake news ou se é verdade. Eu compartilhei com a minha avó. A minha avó falou que não ia usar porque aquele robô ia roubar as informações dela. Então, assim, tentei, gente. Eu juro que eu tentei. Então, quem é aí da área da gerontologia, da psicologia, fica aí a pergunta de pesquisa que não quer calar. E quem descobrir faz uma política, né, de utilidade pública. Aliás, uma curiosidade, sabe aquelas figurinhas de bom dia, boa tarde que os idosos mandam? Eles têm um aplicativo que chama Bom Dia, Boa Tarde, Boa Noite. E aí é lá que eles pegam essas figurinhas para mandar nos grupos. Eu vi um meme no Instagram esses tempos, aí eu perguntei para uma paciente minha que sempre me manda, e ela: claro, aqui, ó. E me mostrou o aplicativo no celular dela. Eu fiquei chocada. Muito bom. Por fim, uma última pergunta a respeito seja por experiência ou recomendação mesmo. A pessoa gostaria de saber indicação de alguns bons jogos e, inclusive, aplicativos de celular que podem ser mais do gosto de pessoas idosas e que os auxiliem na memória, cultura, aprendizado e tudo mais. Sei lá, baralho, Duolingo, legal, ou algo do tipo. É a pergunta mais bem escrita e a pessoa escreveu no final. Talvez não tenha escrito muito bem a pergunta, desculpa. Então, fica aí um aprendizado. Pare de se desculpar por coisas que não precisa se desculpar.
tá? Porque tá muito boa a pergunta. Deixa eu. Como foi uma pergunta bem neutra, de quem foi essa pergunta? Beleza. Ó, eu vou compartilhar com você. Peraí, só um parêntese. Se desculpar é um vício emocional. Tem gente que se desculpa na hora que vai dar uma opinião, não precisa desculpar. Então, não precisa desculpar, não. Não te desculpo por pedir desculpa, brincadeira. Uma pergunta muito legal. Eu vou compartilhar com você e aí se mais alguém quiser, peçam para o abraço. Eu tenho uma planilha de jogos, tanto de jogos online quanto de jogos para comprar mesmo, que são específicos, não específicos para idosos, mas que a gente consegue trabalhar bem com idosos. É uma dificuldade porque muitas vezes os jogos para adultos, às vezes eles têm um grau de dificuldade maior e aí o idoso não vai ter tanta facilidade assim de compreensão, e os jogos infantis, eles são muito bonequinho ali, são muito infantilizados, também não é bacana a gente trabalhar com idosos. Então eu montei uma planilha, eu fiz uma curadoria, eu vou te mandar no WhatsApp. Mas no geral tem uma empresa que produz jogos que chama Senior Games. E aí é online mesmo. Na Play Store vocês acham Senior Games Memória, Senior Games Linguagem, Senior Games Atenção. Todos deles são excelentes. Eu gosto muito do aplicativo do Sudoku, do Resta 1. Tem vários, tem tipo Focus, eu vou compartilhar com o abraço e aí quem tiver curiosidade pede para ele ou pede para mim mesmo que eu posso mandar o link da planilha. E aí de jogos físicos tem uma empresa muito legal que é a Mundo Lúdico. A Mundo Lúdico cria jogos especificamente para idosos. Tem uma outra loja que chama Loja Estímulos, que também cria jogos para idosos. E aí tem alguns outros jogos que tipo Lexis, Double, alguns jogos que são jogos para adultos mesmo, que dá para adaptar para o público sênior. Mas isso eu compartilho com vocês. Tem pelo menos uns 50 jogos para mandar. Beleza? Beleza. Muitíssimo obrigada, gente, para vocês que fizeram companhia até o fim. Obrigada, Anabel, pela partilha tão generosa. Muito bom aprender. O tempo, ninguém escapa do tempo. O tempo se assujeita sobre nós, assim. Do início que chegamos aqui nessa conversa, a hora que a gente vai sair, o tempo já nos asseverou, assim. Então, a gente está todo dia envelhecendo, isso faz parte de viver, de ser. Só não envelhece quem morre. Então, quem morre antes, no caso, né? Então, vai fazer parte da vida e é super importante também a gente pensar a nossa própria relação com o nosso próprio envelhecimento e aprender os nossos limites, e quanto mais cedo a gente cuidar da saúde mental, dos hábitos de autocuidado, da flexibilidade física, psicológica, acho que mais a gente vai fazer dessa fase uma vivência ativa, saudável e potente de muitas formas também. Então, que esse momento assim sirva para a gente também pensar a nossa própria finitude, nosso próprio assujeitamento ao tempo e todas as possibilidades de cuidado que a gente tem a nível individual e compartilhado também, porque envelhecer bem também é saúde mental. Por isso que a gente está conversando sobre isso hoje. Obrigada e até semana que vem, que a gente vai conversar sobre, mesmo lugar, mesmo horário, sobre hábitos antidepressivos. Vai ser muito legal. Espero você até lá.